E a Polícia Civil realiza uma operação contra um grupo suspeito de extorquir clientes de motéis em Porto Alegre e região metropolitana. O grupo, comandado por criminosos presos em charqueadas, fotografava veículos na saída dos motéis e ameaçava divulgar as imagens para familiares, exigindo pagamentos que chegavam a R$15 mil. Para a gente falar sobre esse assunto, está ao vivo aqui conosco o delegado João Vitor Herédia. Bom dia, delegado. Obrigada por conversar conosco agora pela manhã. O que aconteceu com esses criminosos? Como é que eles foram pegos? Como é que vocês chegaram até eles? Bom dia, Liliane. Bom dia a todos. Na verdade, esses criminosos já são conhecidos da polícia, né? São criminosos violentos, com antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, roubo majorado, entre outros crimes violentos, que migraram de dentro da cadeia ali, então, para conseguir continuar angariando lucros de dentro da prisão, né? Então, através das extorsões, eles se utilizando de pessoas que foram presas na primeira fase e hoje também, essas pessoas fotografavam os veículos, repassavam essas informações para os indivíduos que estão presos. Esses indivíduos, então, através de algumas técnicas ilegais, conseguiam os dados dessas vítimas e passavam a extorquir. É importante mencionar que não necessariamente eles entravam em contato com os familiares, mas às vezes direto com as próprias vítimas. Alguns deles, meros prestadores de serviço ao motel, funcionários do motel, e que quando eram flagrados, entre aspas, entrando ou saindo do motel, acabavam sendo fotografados e posteriormente era tentada a extorsão contra eles também. Então, eles não tinham esse filtro, por exemplo, de saber se alguém estava tendo uma relação extraconjugal que precisasse esconder. Eles tentavam a sorte, a gente pode dizer assim. Exatamente. Eles não tinham filtro nenhum, o foco deles era extorsão. Extorsão que é um crime que é cometido mediante grave ameaça, né? O foco, por serem criminosos violentos, a gente não está falando aqui de justiceiros, de detetives particulares, nada disso. Nós estamos falando de criminosos violentos, faccionados, que cumprem pena há anos em charqueadas, que são presídios de segurança um pouco mais restrita. Então, nós estamos falando de criminosos faccionados que se utilizavam dessas técnicas de extorsão para extorquir, de fato, vítimas ali, sejam elas frequentadoras do motel, sejam elas pessoas casadas, solteiras, meros prestadores de serviço do motel. Então, o foco deles era extorsão e angariar lucros. Não eram justiceiros, não tinham a informação se eram pessoas que estavam traindo ou não. O foco deles era extorquir frequentadores dos motéis. Certo. E, delegado, tem já uma estimativa de quantas vítimas esse grupo fez? Desde o início da investigação, há 6 meses atrás, nós identificamos 10 ocorrências aqui em Porto Alegre. Mas, claro, como se trata de um crime ali que atinge um pouco a intimidade das vítimas, né? Nós não descartamos que existam muitas outras vítimas que não tenham chegado a registrar a ocorrência. Dessas 10 vítimas, o prejuízo estimado delas foi de cerca de R$10 mil, mas os valores solicitados em extorsão para elas foram muito superiores. Além disso, em relação a todo esse grupo criminoso, foram identificados 8 indivíduos e os 8 foram presos preventivamente, tanto na primeira fase, foram 5 indivíduos presos em 26 de agosto, e agora mais 3 indivíduos presos na data de hoje, na segunda fase da operação. Agora, de maneira geral, qual que é a recomendação para pessoas que recebam esse tipo de ligação, ainda que não tenham algo a esconder, mas acho que principalmente para as pessoas que realmente são flagradas em alguma situação constrangedora, para que elas não tenham medo de serem coagidas por esses criminosos, o que elas devem fazer em relação a registro de ocorrência? O primeiro passo seria registrar a ocorrência, contando os fatos e informar a polícia ali com os prints, o número de telefone. Mas é importante que a gente ressalte que, desde a primeira fase da operação, que aconteceu em 26 de agosto, melhor dizendo, não houve nenhum outro registro desses fatos. Não se trata de uma extorsão comum, de uma prática comum, tá? Pelo que nos parece, é uma prática pontual que foi cessada a partir da primeira fase da operação em 26 de agosto. Desde então, não tivemos notícia de novas ocorrências ou novas vítimas. Perfeito, então, delegado, muito obrigada por essas informações. A gente deixa sempre esse alerta a cada crime que a gente acaba falando aqui nas nossas notícias, da importância dessa questão de fazer o registro de ocorrência da polícia. Obrigada, um ótimo dia. Obrigado, igualmente.